Levítico, capítulo 23. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Versículo 2. O Senhor estabeleceu um calendário de festas solenes para o seu povo. Não eram meras convocações, mas santas convocações, assembleias separadas para propósitos especiais. Novamente, o Senhor reforçou a festa semanal estabelecida na criação, o seu santo sábado. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis capítulo 2, versículo 3. A primeira coisa que os filhos de Israel precisavam ter em mente era que toda semana havia um memorial que os fazia lembrar de que, desde o princípio, ele foi estabelecido pelo Criador como uma bênção à humanidade. Marcos capítulo 2, versículo 27. Em todas as suas moradas, onde quer que colocasse a planta de seus pés, Israel seria o modelo de Deus para o mundo, e o descanso semanal de seu labor despertaria a curiosidade dos demais povos ao perceberem o seu zelo e apreço em observar o sábado como um dia santo. No decorrer de cada ano, também havia as festas cerimoniais, na seguinte ordem: Páscoa, Festa dos Pães Asmos, Festa das Primícias, Pentecostes, Festa das Trombetas, Dia da Expiação e Festa dos Tabernáculos. O que muitos ignoram é o fato de que estas festas representam a cronologia do ministério de Cristo, do plano da redenção. Foi na Páscoa que o Cordeiro de Deus derramou seu sangue para resgatar a humanidade. Seu corpo, sem pecado, foi entregue à morte, pão asmo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Exatamente no Pentecostes, a sua promessa de enviar-nos o outro Consolador foi cumprida. Estamos no tempo do toque da sétima trombeta. E conforme as profecias de Daniel, desde 22 de outubro de 1844, estamos vivendo no período profético do dia da expiação, quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celeste. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Aguardamos, portanto, a última festa, a gloriosa convocação, quando o Senhor nos levará não mais para habitar em cabanas, mas em moradas eternas. João capítulo 14, versículos 1 ao 3. Não havia uma semana sequer sem que Deus celebrasse com o seu povo a certeza da futura restauração, e nem um ano sequer de que a glória futura seria garantida no ano aceitável do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo 2. Cristo veio e nos garantiu a festa da vitória final. Estamos vivendo em tempo de solene advertência. Afligireis a vossa alma. Quantos têm andado trôpegos e errantes na terra por falta de conhecimento? O Senhor do céu deseja derramar sobre nós nada menos do que o seu Espírito, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Mais do que vitórias transitórias, necessitamos clamar pela vitória espiritual em Cristo, pedindo a constante guia do Espírito Santo. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. Olhem para o mundo, amados. Existem motivos suficientes para gemermos diante das abominações que têm sido cometidas. Há quase 2000 anos, o apóstolo Paulo fez uma lista de nossa condição atual. Saiba disto:
Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5, NVI. Mas sabem o que é mais assustador, amados? O final deste texto, quando diz, tendo forma de piedade. Ou seja, em sua maioria são religiosos, mas assemelham-se à mesma classe que condenou o próprio Jesus à morte. Arde em meu coração o desejo de que, assim como foi com o servo do profeta Eliseu, em 2 Reis capítulo 6, versículo 17, os nossos olhos sejam abertos para contemplar o posto do dever dos anjos ministradores de Deus, que são enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Há um grande conflito com forças espirituais invisíveis, e Satanás e seus agentes têm lançado grande medo e dúvida em muitos corações. Ó, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis capítulo 6, versículo 16. Se hoje estamos em vestes de saco e parece que a nossa angústia está a ponto de nos sufocar, creia em nome de Jesus que em seu dia próprio o Senhor se levantará para nos vestir com as vestes festivais da eternidade. Que hoje você celebre a vitória do nosso Senhor e Salvador e a esperança real de que muito em breve, de um sábado a outro, Isaías capítulo 66, versículo 23, adoraremos ao Senhor na eternidade. Oremos, amados. Nosso Deus, maravilhoso Senhor, Tu és um Deus de alegria. O Senhor estabeleceu festas especiais para celebrar com o Teu povo, mas dentre elas também havia dias solenes. Estamos vivendo no grande e solene dia da expiação profético. É tempo de nos convertermos ao Senhor de todo o nosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então estaremos prontos para o aguaceiro da chuva serôdia, para o refrigério do Espírito Santo. Ó Pai, ajuda-nos, perdoa-nos e prepara-nos para o breve encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, herdeiros da vida eterna. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.